Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Glória a Deus, aqui também estamos bem. Passamos o dia na presença do Senhor e eu espero que você também esteja bem e que neste momento que vamos aqui, meditar nesta preciosa palavra, o Espírito Santo de Deus venha nos revelar. Ele venha nos contemplar, que Ele possa nos visitar, ó Pai. Visitar a sua casa, visitar o seu lar, o seu coração, renovar as suas forças. Porque nós precisamos muito dEle, né? Fica, Senhor, conosco. Ontem compartilhamos um louvor no Instagram antigo que diz: Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, que Ele possa ficar conosco todos os dias, porque nós não podemos dar nenhum só passo sem o amparo do nosso Deus, não é verdade? Para não perder o costume, ovelhinha, eu peço para que você venha curtir aqui o vídeo, deixar aqui um amém, um glória a Deus e compartilhar, porque assim a plataforma que entende que esse vídeo não te ofendeu, que essa mensagem aqui não te ofendeu, hein? Vai lá, curte, deixa o amém, hein? Porque não te ofendeu, hein? Nada aqui te ofende, pelo contrário. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos confronta, sabe? Ela nos corrige para nos ajudar a melhorar. Mas, infelizmente, as pessoas, elas não querem ser confrontadas, sabe? Corrigidas. Então, quando a palavra diz um erro dela, ela se sente ofendida. E por essa razão, muitos denunciam. Por isso que eu peço sempre aqui para você nos ajudar nesse trabalho, curtindo, comentando e compartilhando. Também peço a sua ajuda lá no Instagram, onde estamos também numa grande obra, oramos todos os dias, louvamos, compartilhamos nosso dia, nossa correria, e lá as pessoas também denunciam, não gostam, reclamam, sabe? E vai lá, nos ajude, deixa sempre um amém, um glória a Deus, compartilhe, porque assim mais vidas são alcançadas pelo Senhor, amém? Vamos lá então, irmãos, hoje estamos em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, e amanhã vamos começar a segunda carta de Pedro. Fala conosco, meu Deus. Nos revele a Tua palavra, enche o nosso coração, nos responda, nos esclareça, Senhor, a Tua palavra, em o nome de Jesus eu te peço. E ontem, irmãos, no final aqui do capítulo 2, nós vimos bem assim: pois ele, quando insultado, não revidava os insultos. Quem? Jesus, ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Aqui nós lemos ontem, tá, no capítulo 2, dizendo que Jesus, em nenhum momento, ele ficava nervoso ali e queria fazer justiça com as próprias mãos, e que nós temos que seguir o exemplo dele. E aqui diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, ó glória, porque vocês estavam desgarrados como ovelha. Agora, porém, ovelhinhas, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E agora aqui no capítulo 3, ele vai dar continuidade a essas palavras. Então ele diz que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, tudo isso, e continua dizendo: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu... Olha, irmãos, minhas irmãs, ovelhinhas, sejam igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Tá vendo, minhas irmãs? Temos que ser sujeita aos nossos maridos. E o que é ser sujeita? É se sujeitar, é estar em obediência, é ser submissa, é ser obediente aos nossos maridos. Claro, tudo em conforme, né, meus irmãos, com a palavra de Deus.
Só que nós estamos em um momento hoje de tanta independência, né, que muitas mulheres, e o que se prega hoje, a ideologia de hoje da modernidade, é que ninguém vai se sujeitar a ninguém, todos são iguais, aquilo tudo, né? Mas a palavra do Senhor não mudou neste aspecto. Nós, como esposas, temos que respeitar o nosso marido como um homem da casa, como uma pessoa, um sacerdote do lar. Embora ele não seja cristão, há que diz que nós podemos ganhar este homem com as nossas atitudes, com o exemplo. Ó, que profundo isso! Olha o que diz aqui, ainda no versículo 1 estamos, irmãs. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ó, por meio do exemplo, do seu testemunho. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, por meio do seu comportamento, do comportamento da esposa, um comportamento de amor, do amor de Cristo, de bondade, benignidade, ele venha se render ao Senhor. Sabe, não precisa nem falar muito, é pelo testemunho, é pelo exemplo. E aqui continua, irmãs, falando um ponto que muitas pessoas usam este ponto para poder embasar, né, a questão dos usos e costumes. Mas aqui não está proibindo essa questão de eu fazer uma trança no cabelo, arrumar o meu cabelo ou usar um brinco. Mas pelo contrário, aqui nessa outra parte, no versículo 3, está dizendo que nós temos que ser bonita, mas que a nossa beleza não seja só aqui por fora, seja também por dentro. Ó, vamos lá ver agora, ó, quer ver? Ó, vamos ler junto. Que a beleza de vocês não seja exterior, ou seja, nós podemos ser bonitas, ser belas também no exterior, mas a beleza não pode ser só aqui fora, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior. Ou seja, muitas mulheres se vestem lindamente, né? Todas adornadas, ouro, joias, cabelos, vestidos lindos, mas e o interior? E aqui está dizendo que a beleza da mulher precisa ser também no interior. Não está proibindo, entendeu, irmãos? Eu estou aqui explicando porque eu uso, né, os acessórios e a Bíblia não dá nenhum respaldo dizendo ser proibido. Isso aqui era costumes, né, usos e costumes das igrejas mais antigas. Mas aqui, se a gente for falar que não pode usar aqui, porque dessa parte, aqui fala também que não pode vestidos. Olha aqui, ó, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Mas não é isso que quer dizer, não está proibindo isso. Está dizendo que não adianta eu usar tranças nos cabelos, joias e vestidos, estar bonita por fora e por dentro feia, entendeu? Os irmãos me entenderam? As irmãs me entenderam? Então coloca aqui, entendi em relação à beleza da mulher, que nós temos que nos preocupar em ter uma beleza interior. Mas como eu sempre falo aqui, né, irmãos? Né, minhas irmãs? Misericórdia, né? Claro que eu tenho que andar de forma decente, de forma honesta, de forma pura e nem um pouco sensual, nem um pouco sensualizando por aí, tá queimado. Temos que ser mulheres santas, cheias do poder de Deus, temos que buscar o Senhor. E aqui ele continua dizendo, versículo 5, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu marido. Elas se enfeitavam, eram bonitas e também sujeitas a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo
perturbação alguma. Aqui ele deu o exemplo de Sara, que Sara se adornava. Sara era uma mulher, foi uma mulher exemplo de que era bonita tanto por fora, mas também por dentro, e se sujeitava ao marido, chamando até de Senhor. Era obediente. Sabe, irmãs, nós como servas de Deus, não só em relação ao nosso marido, mas temos que ser sábios. Os maridos também, se tiver algum marido aí acompanhando, temos que ser sábios, sabe? Pedir ao Senhor sabedoria, evitar ficar retrucando, com debates, com conflitos, brigando, né? Muitos casais se divorciam, irmãos, por briguinhas que vão começando, sabe? Igual uma infiltração. Não dá o braço a torcer, o orgulho. Então, calma. Às vezes é melhor se calar, deixar a razão morrer. Não tem um ditado assim, gente, deixar a razão morrer para o corpo viver? Alguma coisa assim, me fala aqui quem sabe esse ditado, misericórdia. Mas às vezes é melhor você se calar e deixar a sua razão para poder manter a paz, porque senão vão viver brigando. Dá o braço a torcer, seu casamento que está em jogo, sua família. Lembre que o inimigo está aí para destruir a família, para roubar, matar e destruir. E também tem conselhos para os homens aqui também, ó. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Ó, nós somos frágeis, viu? Embora, meus irmãos, hoje a sociedade quer colocar a mulher como uma heroína, uma super-herói, nós ainda somos mulheres frágeis e precisamos ser tratadas e cuidadas e protegidas. Não somos essa fortaleza, né, que muitos desenham. Fortaleza em outro sentido, né, de dominar tudo, tomar conta de tudo. Tanto que hoje muitas mulheres pegaram tudo para fazer e estão sobrecarregadas, cansadas, com depressão, com ansiedade, com vários transtornos. Naquela época, na época da minha avó, não tinha tanto isso com mulher, porque cada um tinha o seu papel, né? A mulher ela foi feita para ficar no lar, eu acho mesmo. Eu trabalho, nós sempre tem que trabalhar, não adianta, né, irmãos? Mas que isso é pesado pra gente, porque nós temos nossas funções em casa, como dona de casa, nós somos mãe, temos que cuidar das roupas, cuidar da casa, um monte de coisa, da comida, e temos que prestar conta do serviço e ainda ser mulher em casa, ser serva de Deus, um monte de coisa. Então são muitas informações que nós não aguentamos, nós somos frágeis mesmo, entendeu? Só que a sociedade quer passar hoje uma outra imagem da mulher. Então nós vamos correndo e nos atropelando toda, né? Misericórdia. E nesse ponto aqui, onde orientou os homens a honrar as suas mulheres, olha o que disse: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tá vendo? Quando o homem não honra a mulher, não ama a mulher, não cuida da mulher, a sua oração também não é ouvida. Irmãos, isso é sério, né? Misericórdia. E aqui, irmãos, ele vai falar a partir do versículo 8 sobre o amor fraternal. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavra de bênção, ô glória! Pois para isto mesmo foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. E lá no Instagram, quem nos acompanha, todo dia de manhã, quer dizer, quase toda hora que eu apareço ali, eu dou a paz do Senhor e eu falo para as ovelhinhas responderem. Como que eu falo? Ovelhinha responde com a paz do Senhor. Dê a bênção, receba a bênção, porque nós fomos chamados para isso. Ó, pelo contrário, respondam com palavras de benção, receba paz. Então já sabe, né, ovelhinha? Quando chegar lá no Instagram, responda com palavra de bênção, porque assim a sua vida também é abençoada. E continua aqui, irmãos, no versículo 10, olha que lindo, dizendo: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes,
refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós temos que buscar a paz, irmãos, e nos empenhar para alcançar. Tá vendo que não é fácil? Não é fácil não, irmãos. Tem que ter esforço para viver em paz, esforço para encontrar a paz, para alcançar essa paz. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ser justo, irmãos, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Vê, irmãos, final do versículo 12, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Mais uma vez eu volto a dizer, não é de qualquer maneira, né, irmãos? Todos são filhos, todos ouvem Deus sobre todo mundo, é de qualquer jeito. Não é assim. Já encerrando aqui o capítulo 3, vai dizer sobre o sofrimento como seguidores de Cristo. Tá vendo que nós, como seguidores de Cristo, não é só mar de rosas, né, meus irmãos? No mundo tereis aflições. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, versículo 13, irmãos, vocês serão bem-aventurados, bem-aventurados que sofrem por causa da justiça. Não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. No seu coração, em nosso coração, devemos santificar a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual é a razão da nossa esperança? Por que nós buscamos a Deus? Qual o motivo? O que nos faz buscar esse Senhor? É aí que nós temos que conhecer, irmãos, essa palavra. Versículo 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, meus irmãos. É melhor que vocês sofram praticando o bem, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Irmãos, e aqui ele finaliza essa parte do capítulo 3, dizendo que o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Oh, glória! Vamos agora para o capítulo 4, irmãos. E o capítulo 4, irmãos, agora vai dizer uma vida segundo a vontade de Deus. Olha como que diz, irmãos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ou seja, prepare o seu pensamento, fique armado já, porque se Cristo sofreu, o nosso Deus, justo, santo, perfeito, sem pecado nenhum, se ele sofreu, já fica na expectativa que também nós vamos sofrer. Já fiquem preparados. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus.
porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade do gentio, da carne também, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês. Ou seja, irmãos, no passado nós vivíamos de acordo com a carne, com os prazeres da carne, mas agora não podemos mais viver de acordo com as paixões humanas. Olha, irmãos, que forte! Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, com as paixões da nossa carne, mas segundo a vontade de Deus. Que nossa vida seja segundo a vontade de Deus. E aqui no versículo 7, ele vai falar um pouco sobre até a volta do Senhor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu, sirva um ao outro e amem mutuamente, amais uns aos outros. Oh, glória! Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Que possamos de todo tempo, né, irmãos, falar das bênçãos do Senhor, falar coisas boas, coisas que abençoam, coisas que venham edificar. Se alguém serve, faça-o na força que Deus... Olha, irmãos, que lindo, que profundo. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Quem nos dá a força é o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos dá essa força para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo 12, olha o que diz. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Tá vendo que a gente passa pelo fogo na prova? Como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Não estranhe a prova, não estranhe, ovelhinha, o fogo, essa luta. Pelo contrário, alegrem-se. É para se alegrar, irmãos, na prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se não insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Se são insultados, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Misericórdia, irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito Santo de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia! Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem que se mete na vida dos outros. Olha, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Oh, glória! Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se for para sofrer, que sofra como cristão e não se envergonhe, ovelhinha. Pelo contrário, glorifique por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será o ímpio e que será do ímpio e do pecador? Irmãos, aqui, versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador?
E é com dificuldade mesmo, né, irmãos? Misericórdia, né? Para encerrar aqui o capítulo 4, versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oh, glória! E o capítulo 5, irmãos, que é bem curtinho, para a gente terminar, 1 Pedro. É alguns conselhos para o povo de Deus. Versículo 1. Aos presbíteros que existe entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Aqui está dizendo aos presbíteros, aos pastores, que pastoreiam o rebanho do Senhor, para não fazer isso por obrigação, com raiva, nem por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, dominadores, misericórdia, exemplos, mas sendo exemplos para o rebanho. Versículo 44, e quando o Supremo Pastor, glória, se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oh, glória! Irmãos, Deus resiste aos soberbos. A palavra do Senhor fala que Ele abate o exaltado, nariz em pé. Que sejamos humildes, irmãos. Reconhecemos que possamos reconhecer que somos pequeninos, que dependemos dEle. Grande é Ele, santo é Ele. Nós não podemos nada. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, no tempo dele, tempo oportuno, na hora dele, os exalte. Aqui, irmãos, olha aqui, irmãos, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Oh, glória, aleluia! Irmãos, preste atenção, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, meus irmãos. Sejam vigilantes, vigiem, fiquem sóbrios. Por isso que não pode beber, tomar vinho, usar drogas, sair da sua lucidez. Vigia, misericórdia, meus irmãos. Oh, Pai, tenha misericórdia. Resistam-lhes firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja domínio para sempre. Glória a Deus. Finalizamos, irmãos, 1 Pedro. Que Deus venha falar com você. Desculpa que ficou grande, um pouco cansativo, mas que foram 3 capítulos. Amanhã, 1 Pedro, e que o Senhor continue, 2 Pedro amanhã, que Deus continue falando. Te amo, em Cristo Jesus, fique na paz, tá bom?